Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos vocês estão me ouvindo? Eu peço a gentileza que vocês nos sinalizem pelo chat para a gente ver se os áudios estão ok. Vamos aguardar só mais um minutinho, porque tem algumas pessoas que ainda estão entrando na plataforma para acessar o nosso webinar. Podemos começar? Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Ana Paula Furlan, gerente de contas na Humanos, e serei a mediadora dessa apresentação. É muito bom ter vocês conosco novamente. Hoje, nós vamos falar sobre pagamento de um terço de férias postergado pela MP 927. Antes de nós iniciarmos o nosso webinar, eu tenho alguns recados para passar para vocês. Eu peço a compreensão de todos vocês, pois em virtude da pandemia, estamos gravando este webinar cada um de sua casa. Então, eventuais problemas de conexão poderão ser ajustados no decorrer da apresentação. E por último, que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente na área do cliente. Quero dar boas-vindas à nossa palestrante, Luziane Freire. Ela é consultora e especialista em e-social na Humanos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então eu sou a Luziane, sou consultora e também sou especialista no e-social. Acredito que alguns clientes já me conhecem, né? Mas quem não me conhece, né, hoje nós vamos ter a oportunidade aí de compartilhar um pouquinho de conhecimento aí com vocês. Espero que vocês gostem e que fiquem aí até o final do webinar. Prazer é nosso, Luzi, de ter você aqui com a gente. A nossa agenda será... nós vamos fazer um resumo, falar um pouquinho da vigência da MP 927, o pagamento de um terço de férias e o reflexo de tudo isso na Folha e no e-social. O intuito deste webinar, pessoal, é compartilhar o conhecimento. Nesse momento de pandemia, que a gente passou por tantas mudanças, tanto na nossa forma de viver, o pessoal do RH passou por uma transformação radical, não é mesmo, Lud? Verdade. Gente, o RH ele foi e é, né, está sendo aí um guerreiro para enfrentar todas essas mudanças, dar conta de fazer a continuidade dos seus processos aí no dia a dia. Então, eu costumo dizer que realmente quem permaneceu nessa área, né, trabalhando e fazendo o seu melhor, porque realmente ama a sua profissão e também foi desafiado aí, né, a todo momento a buscar novos conhecimentos, a se renovar. E o nosso objetivo hoje é estar levando, né, um pouco mais de conhecimento, tranquilidade, para vocês fazerem os processos com mais, vamos dizer, integridade dentro do teu processo do dia a dia e com a certeza de estar aplicando aí da melhor forma possível todas essas mudanças que estão acontecendo. Com certeza, houve bastante mudança, mas pelo que a gente tem visto, nós, colegas de profissão, a gente teve muita garra e muita segurança também para passar todas essas mudanças, né? Que para a gente tem tantas interpretações legais que a gente não vem mastigadinho, a gente precisa redescobrir, redefinir a estrutura para poder atender todas essas mudanças. Então, Luz, a palavra está com você. Vamos lá? É isso aí. Então vamos lá, pessoal.
Vamos começar então fazendo um resuminho do que foi essa medida provisória, né? Do que ela trouxe aí e qual foi o intuito do governo, né, em nos disponibilizar essas possibilidades aí de aplicação nas nossas relações trabalhistas. Bom, essa MP então ela surgiu em março, né? Se não me engano, ela foi a primeira das MPs que o governo disponibilizou e que trouxe diversas mudanças aí no nosso cenário trabalhista, com o objetivo, claro, de flexibilizar as relações entre o empregado e o empregador. A medida ela trouxe condições, né, que visavam a preservação de empregos no período de calamidade. Então foram colocadas algumas condições que nós vamos ver agora para frente, que o empregador ele poderia estar aplicando aí dentro do seu cenário, dentro da sua empresa. Um deles foi o teletrabalho. Então, o teletrabalho, hoje conhecido, né, também como home office, já era também uma prática do mercado, porém ele veio com tudo aí com a pandemia. E provavelmente será um cenário aí que vai permanecer no pós-pandemia, né? Que nós podemos chamar aí do novo normal. Então, nesse cenário aí, o empregador ele poderia realizar, né, as alterações nos contratos de trabalho, possibilitando que o trabalho fosse realizado remotamente, independente, né, da existência de acordos coletivos ou individuais. Nesse cenário, o empregador ele teria, né, que cumprir algumas condições da medida, que no caso era se anteceder, né, no mínimo de 48 horas, a comunicação por escrito ou eletrônica ao empregado. Férias, que foram com certeza um dos pontos mais impactados aí da MP, né? O empregador ele passou a ter a possibilidade de disponibilizar, né, em acordo, a antecipação de períodos de férias, mesmo que esse período de férias ele ainda não tivesse sido adquirido. Então ele poderia ser concedido. Então aí nós tivemos aí a realidade de profissionais tirando 2 meses de férias, depois disso com contratos suspensos. Então acredito que as férias tenham tido bastante impacto dentro da folha de pagamento, que causou muitas dúvidas, né, em questão de períodos aquisitivos, em questão de como que fica a condição do colaborador sem ter a sua possibilidade de descanso posteriormente, no momento em que ele precise realmente de descansar, ele já fez a quitação de todos os períodos. Então foi um cenário assim bem complexo, no sentido de trazer insegurança de como que vai ser essa realidade aí pós pandemia, com esse pessoal aí já tendo quitado seu primeiro, segundo período aí de férias que nem adquirido tinha sido ainda, né? Férias coletivas, que também foi autorizado, né, conceder férias coletivas. A condição seria que fosse comunicado aí pelo menos com 48 horas de antecedência, e poderia ser feito também por meio eletrônico. Durante o estado, né, de calamidade, nós sabemos que a realidade é que muitas empresas fecharam realmente suas portas, e aí no quesito do que pôde se aproveitar dessa MP, foi utilizado com certeza aí, a maioria das empresas utilizou todas as possibilidades dessa MP, no intuito realmente de permanecer com seus funcionários, né, registrados, manter de alguma forma, né, a renda de seus funcionários, porque foi, né, está sendo difícil para todo mundo lidar com esse período de pandemia. Então, as férias coletivas deu realmente um fôlego aí para as empresas que precisaram, né, fechar suas portas integralmente, né? Sabemos que essa condição de férias coletivas ela tem alguns pré-requisitos aí na lei, né? Então, por conta da MP, esses requisitos eles puderam ser dispensados para que o empregador tivesse facilidade em aplicar essas medidas aí dentro da sua realidade de cada empresa. O FGTS,
né, o fundo de garantia aí do tempo de serviço do pessoal, e foi um dos processos que eu acredito que, a princípio, ele encheu os olhos, porque realmente ganhava um fôlego aí no caixa da empresa, né, poder fazer esse pagamento em outro período. Porém, o processo, né, depois que chegou o momento de fazer, né, essa quitação desses valores, foi um processo bem complexo, né? O RH, o DP, ele se deparou com muitas dificuldades, né? Tanto de utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo governo, entender como esse processo aconteceria depois, né, das pós-pandemia, principalmente em questões das rescisões, né? Que aí você teria que quitar realmente aquele parcelamento. Então, o FGTS, apesar de ter sido uma medida bem vantajosa para quem aplicou, porque ganhou fôlego no seu caixa, ela trouxe muitas complicações para a área do DP, a área de RH, conseguir fazer, né, depois esse pagamento, pensando em cumprir todos os prazos, pensando em realmente depois não se complicar com essa quitação desses valores. E está aí ainda, né? Ainda não venceu todos os prazos aí para a quitação desses FGTS parcelados. Então ainda temos alguns desafios aí pela frente. Então todo mês, quando o RH vai fazer, né, a quitação desse parcelamento, já a dor de cabeça já aparece bem no princípio, porque já sabemos que podemos enfrentar alguns problemas no sentido de conseguir realizar esse pagamento no prazo. Feriados e bancos de horas também foram impactados aí pela MP 927, sendo que foi permitido fazer, né, a antecipação desses feriados não religiosos estaduais, e os mesmos também poderiam ser usados para compensação do saldo de banco de horas. Então, também tivemos aí a possibilidade de aplicar banco de horas e também de antecipar esses feriados para quitar esse banco de horas. Então, voltando no cenário RH, no cenário DP, eu acredito que tenha sido um desafio muito grande dessa área em ter que estudar todas essas medidas, sugerir, né, quais delas seriam melhor aplicadas dentro da sua empresa, do seu cenário, e também entender isso tudo antes mesmo de aplicar, a dificuldade também de explicar para o empregado, né, como que vai ficar a situação dele, em passar uma segurança para que ele também possa acreditar que ele não seria prejudicado com essas aplicações. Então, e está sendo um desafio muito grande, com certeza, lidar com todas essas mudanças, e essa medida com certeza impactou bastante aí nesses cenários que eu estou mostrando aí para vocês. Os exames médicos e qualificações profissionais também foram dispensados num determinado prazo. Então, com a MP e a pandemia rolando e tudo acontecendo, né, era um risco, tá, né, o entendimento, né, que seria um risco para não causar aglomerações, né, o empregador fornecer, né, ou solicitar e requisitar esses tipos de exames, o que também consideramos ser um risco, né, em questão do processo seletivo hoje poder ser realizado online. Então, o contato pessoal ele ficou um pouco comprometido com a questão da pandemia. E aí você também vendo uma necessidade, né, de fazer uma admissão e precisar de um exame médico admissional ou algum exame periódico, e ter tido essa determinação para que fosse, né, suspenso. Não sei se todos os empregadores aderiram, né, essa condição, mas como ficou para que cada um analisasse se iria aplicar, eu acredito que tenha sido uma medida bem arriscada, né? Visto que os empregos diminuíram, não era um fator que iria gerar tanta demanda, né? A questão das contratações. Então, eu acho que essa questão do exame médico e das qualificações profissionais, eu acho que
deve ter sido bem estudada para ter sido realizada essa liberação. Somente para a questão dos exames demissionais é que eram obrigatórios a realização dos exames. Bom, enfim, essa MP ela teve uma validade até o dia 19/7/2020. Então, tudo que nós falamos aí anteriormente poderia ter sido aplicado até essa data. E aquilo que foi aplicado, né, devidamente, aquilo que as empresas aderiram, é algo que não deixou de ter validade. Então, se a empresa aplicou a questão do banco de horas, se ela aplicou a questão dos exames médicos, ela estava aplicando dentro do período de vigência da validade dessa MP. Agora, o que é devido é que a partir do dia 20/7/2020, essa medida ela perdeu, né, a validade. Então, a partir dessa data, eu já não posso mais, né, eu como empregador, fornecer esses tipos de acordo para os meus empregados. Eu preciso agora me atentar a todas as medidas que foram aplicadas e verificar como que será feito aí a regularização de todas elas, inclusive da de 1/3 de férias, que é o nosso assunto principal de hoje. Então, feito esse resumo aí com vocês, nós vamos agora para o nosso assunto principal. Bom, o que diz o artigo 8º aí da medida provisória 927 de 2020? Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de férias após sua concessão. Então, eu poderia conceder as férias e deixar de pagar 1/3 de férias sobre ela e fazer, né, essa devida quitação em um período que poderia se estender aí até o dia 20 de dezembro de 2020. Então, as férias também poderiam ser pagas até o 5º dia útil, tá? Isso não significa que as férias seriam pagas juntamente com os pagamentos, mas sim que elas teriam um prazo maior para ser quitadas. E aí a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto de como fazer e por que fazer dessa forma. Bom, o texto da MP, quem teve a oportunidade de ler na íntegra, percebeu que ele não é tão claro quanto a forma de realizar, né, a maneira mais ideal da empresa aplicar esse pagamento aí dentro do teu sistema, do teu cenário atual. Porém, nós aqui da consultoria, estudando esse cenário e aplicando esse cenário dentro do sistema, inclusive se atentando ao fato de que esse é um pagamento sujeito à tributação e que inclusive vai ser informado no social, nós entendemos que esse pagamento ele precisa ser considerado dentro de um recibo de férias específico, dentro de uma folha específica e considerando todas as tributações a que são devidas as verbas de férias. Então, é o que a gente vai entender um pouquinho agora, como que funciona esse cenário de férias dentro do Humanos e para a legislação e para a tributação, para que isso fique bem claro a forma de aplicação, né, desse 1/3 de férias que foi postergado. Bom, como que funciona o pagamento de férias hoje? Tá? Então, o pagamento de férias ele é considerado uma antecipação. Então, quando nós fazemos uma antecipação, nós definimos datas para que ela aconteça. Então, ela pode acontecer no início do mês, no meio do mês ou até mesmo no final do mês, dependendo da data, né, da saída dessas férias. Visto isso, essa verba, quando é antecipada, ela precisa ter uma tributação. Então, a tributação do imposto de renda, que sempre considera as datas de pagamento. Então, no recibo de férias mesmo que o original, que antes mesmo da MP, vocês podem observar que foi feito dessa forma. Então, as férias eram aplicadas, né? Os cálculos eram realizados,
fazia-se a tributação do imposto de renda dentro daquele recibo, conforme aquela data que o pagamento ocorreu, e acontecia uma provisão. Então, aquele valor relacionado ao INSS, ele era provisionado com base nos valores, né, na base das férias que estavam sendo quitadas. E aí, esses valores ficavam salvos, né, dentro daquele recibo, para que no final do mês, aquelas informações pudessem ser tributadas dentro da folha de pagamento, que é o próximo cenário que nós vamos ver agora. Bom, para onde que essas informações de férias, elas têm reflexo dentro do e-social? No e-social, as verbas, né, do recibo de férias, elas são informadas no evento 1210, né? Não somente o recibo de férias, assim como todos os pagamentos que são realizados através do evento 1200 e assim também como as rescisões, tá? Ou pagamentos referente a períodos anteriores, como as nossas folhas complementares, por exemplo. Então, tudo que é pago dentro de uma determinada competência, ela tem que ser devidamente informada no evento S1210, porque é este evento que faz referência com os recolhimentos do imposto de renda lá dentro do e-social. Mesmo que essa questão de recolhimentos via e-social para o imposto de renda ainda não esteja vigente, no sentido de não ter a possibilidade ainda de emitir guias pelo e-social, o empregador ele precisa se atentar ao que ele está comunicando, porque como o e-social é um projeto e todos os entes, né, Receita Federal, INSS, Caixa, eles participam desse projeto, então eles têm acesso a essas informações. Então, mesmo que isso não seja algo que esteja vigente, precisa ser informado da forma correta. E aí, o que acontece com a parte da base de férias, né, que tem que ser tributado para o recolhimento do INSS? Esse pagamento, ele é informado em outros tipos de rúbricas que passam pela folha de pagamento. Então, se vocês observarem, a rúbrica do recibo de férias é diferente da rúbrica que transita dentro da folha mensal. Então, essas férias que passam pela folha mensal, elas têm o objetivo de criar uma base para fazer o recolhimento do INSS. E essa base, ela passa pela folha devido à necessidade de juntar essa base com o valor respectivo de salário. Então, quando a gente fala de valores pagos, a gente tem que fazer referência a tudo que o empregado recebeu. Então, se ele recebeu 6 dias de férias e 19, né, e 14, 24 dias de salário, ele precisa fazer referência desses 30 dias que foram quitados aí para ele pagos dentro daquela determinada competência. Isso também acontece quando a gente tem férias quebradas no mês. Então, o que significa? Mesmo que eu paguei um recibo de férias num valor montante de 30 dias, se essas férias teve impacto no mês seguinte, a minha tributação para o INSS precisa respeitar aquilo que aconteceu dentro do mês. Então, dentro do mês, se eu tive um recibo de férias de 30 dias, onde 15 foram referente ao mês 9 e 15 referente ao mês 10, a minha tributação no mês 9 tem que considerar os 15 dias de férias, mais os 15 dias de salário. Então, é por isso que as tributações para o INSS acontecem na folha, para que possa se considerar todos os valores recebidos pelo funcionário. Como que nós vamos aplicar esse mesmo cenário para o pagamento de 1/3 de férias, tá? Então, primeiramente, a ideia é criar uma folha de pagamento específica para quitar esse pagamento, porque essa folha, ela vai possibilitar que você tenha um recibo separado,
que você possa gerar um arquivo bancário específico que conste lá na conta do funcionário o pagamento respectivo àquela situação, né? Então, essa folha, ela também vai permitir que você realize o pagamento conforme a data provisionada no teu financeiro, né? Ele é como se fosse uma réplica da folha de férias, tá? Mas com descrições específicas, rúbricas específicas, mas que tratam exatamente o mesmo cenário das férias. Então, essa folha particular, ela permite que você determine, né, qual vai ser a data do pagamento. Então, para que seja feito aí uma provisão, um planejamento dentro do teu financeiro e você possa realmente pagar, por exemplo, quitar um pouco dessas férias por mês, né? Separar todo o teu montante de funcionários. Eu tenho 200 férias, um terço para quitar. Eu vou pagar 50 no mês, 50 no outro, até chegar o dia 20 de dezembro eu já terei quitado todas as minhas férias. Eu quero pagar somente uma pessoa, eu quero, né, separar esse processo. Então, para isso, né, a folha foi pensada para facilitar esse processo e para que ele ficasse bem detalhado e mais fácil para administrar ou para realmente facilitar no momento de explicar para o funcionário o que ele está recebendo. E aí, como que funcionaria nessa folha? Seguindo os mesmos princípios da folha de férias, né? Então nós teríamos uma rúbrica específica discriminando, né, que tipo de pagamento que você está realizando. Essa rúbrica ela também teria os mesmos requisitos, né, de provisão de INSS, caso esse valor ele atingisse um teto para recolhimento de imposto de renda. Então também teria, né, aconteceria essa tributação de imposto de renda nessas férias. E aí esse mesmo cenário ele seria também tributado dentro da folha mensal. Então, lá na folha mensal, ele também seria tributado para que se juntasse a base do salário daquele mês para o recolhimento do INSS. Então, cada rúbrica com a sua especificação de base, onde que ela reflete, com seus reflexos, com as suas naturezas do e-social e para qual tipo de evento elas estariam sendo enviadas. Tá? Então, seguindo o mesmo princípio da folha de férias original. Então, quando a gente for informar esse pagamento, né, de um terço de férias por social, ele também vai respeitar as mesmas condições de um recibo de férias. Então, eu tenho que ir lá gerar o meu 1210, né, o evento da folha de pagamento. E nesse evento 1210, ele tem que me trazer quais foram as rúbricas que passaram por esse recibo que eu gerei. Então, esse recibo ele tem um código específico, a qual o e-social recebe e identifica como um pagamento de férias. E aí, na folha de pagamento, né, no evento S1200, nós faríamos a quitação desse valor de um terço, né, que foi pago pela MP, e faríamos a junção desse valor pago conforme a competência junto com o salário do mês, assim como também acontece com as férias normais. Bom, pessoal, sobre o processo de aplicação, né? Se vocês imaginarem todo o processo de férias como ele acontece, fica bem mais fácil também de imaginar como aplicar isso para essa quitação dessa medida, né, da MP 927. Então, sempre pensando no mesmo cenário, eu tenho uma folha específica para isso, eu tenho rúbricas específicas, né, eu preciso pensar em todos os impactos também, né, assim quando eu faço uma provisão de pagamento, esse seria o cenário, né, ideal para fazer a quitação desse pagamento. Então, começando aí pela folha específica, né? Depois determinando qual vai ser a data de pagamento. Então, com essa folha eu consigo já criar resultados, né? Saber de valores, né, específicos, quanto que eu realmente devo de um terço de férias aí para o pessoal, conseguir
fazer uma organização interna para já começar a quitar esses pagamentos. Então, não precisa necessariamente esperar até dezembro para aplicar esse pagamento, visto que dezembro é um mês com bastante, né, informações a serem repassadas, né, como inclusive o 13º. Então, respeitando esse limite aí do dia 20 de 12 de 2020, seguindo essas orientações, a gente já consegue, né, prever qual que é o impacto disso dentro da folha, realizar testes e fazer da melhor maneira possível, pensando inclusive no impacto que isso vai causar lá dentro do e-social. Então, seguindo esse passo a passo, é que a gente vai conseguir realmente fazer da maneira mais correta, né, que a gente acredita, que seja a quitação desse valor que está em aberto. Bom, pensando em algumas perguntas, que acredito que vocês tenham muitas, né, eu elaborei algumas perguntas, né, se baseando em alguns atendimentos que eu já fiz também em questão dessa MP. Então, eu tenho aqui duas perguntinhas que eu vou responder, que eu acho que é bem válido, né? E depois vocês também podem estar enviando as perguntas de vocês. A primeira delas é: eu posso usar a mesma rubrica de 1/3 de férias usada na folha de férias para fazer a quitação de 1/3 de férias da MP dentro da minha folha de pagamento? Então, olha só essa pergunta. Eu posso pegar a rubrica que transita na folha de férias, lançar ela no movimento seletivo para a folha mensal e quitar esse pagamento dentro da minha folha? Não, não pode. Por quê? Como eu falei anteriormente, essas rúbricas, elas têm tributação própria. Elas transitam por cenários diferentes. Então, o ideal aqui é realmente criar uma rúbrica específica para fazer a quitação dessa informação. Essa mesma rúbrica que você criar para fazer a quitação de 1/3 de férias dentro da folha específica da MP, você pode usar para fazer a quitação dentro da folha de rescisão? Não, não pode. Por quê? Porque quando você vai fazer um pagamento dentro da folha de rescisão, lá você já tem que quitar todas as incidências. Você tem que quitar o imposto de renda, tem que quitar o INSS e o FGTS. A rubrica de 1/3 de férias, mesmo que seja destinado para o pagamento da MP, ela vai estar com tributação diferente. Ela vai estar tributando o imposto de renda e provisionando o INSS. Então, veja que no cenário aí a gente já precisa de duas verbas diferentes. Tá? Então, uma para fazer a quitação dentro da folha da MP e a outra para fazer a quitação dentro da folha de férias. Então, a última questão que eu levantei aqui é se eu já fiz todas as parametrizações conforme o que foi passado na apresentação. Então, se eu já me antecipei, já procurei saber como que funcionava, já foi aplicado na minha base. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Nesse cenário aqui, então, eu diria para você realizar, né, um cálculo 100% daquilo que você precisa realizar o pagamento, fazer todas as conferências com antecedência, utilizar a base de homologação, se você utiliza, tem essa prática, para fazer, né, as suas conferências e também, né, se for possível, fazer esses testes dentro do e-social no ambiente de produção restrita. Então, essa é a dica, uma das dicas que eu deixo aí para vocês. Luciane, aproveitando esse gancho, teria alguma dica para a gente passar para todos os nossos clientes? Uma dica de ouro para você passar para a gente? Ela tem uma dica muito, muito, muito importante, que é relacionada à criação das rubricas. Tá, gente? Quando a gente fala em criar uma rubrica nova dentro da nossa folha de pagamento, a gente pensa num processo simples, né? Elaborei um número, coloquei a descrição dentro dessa rúbrica, né? Então, vinculei elas na folha, tudo normal. Porém,
Toda vez que a gente cria uma rubrica nova dentro da nossa folha de pagamento, a gente tem que pensar em todos os impactos que essa rubrica ela vai causar. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, que tipo de incidência essa rubrica ela vai ter? Né? Ela vai ter incidência de INSS, de imposto de renda, de FGTS. Eu tenho que vincular essas incidências também à minha parte empresa, né? Não esquecendo que essa rubrica tem que fazer parte, né, desse cenário. Eu preciso também identificar como que essa rúbrica vai passar como que essa rúbrica ela vai passar dentro de outros cálculos, né? Como que isso vai impactar, por exemplo, na rescisão, como que isso vai impactar, por exemplo, na contabilização. Então, eu tenho que pensar em todas as outras amarrações que eu tenho que fazer com essa rubrica. Por quê? Porque eu só vou perceber que deu algo errado quando eu for fazer o recolhimento dos encargos. E aí eu já paguei, eu já contabilizei, já provisionei. Então eu criei um cenário que eu vou ter que voltar para trás para corrigir. E muitas vezes não é uma situação confortável recalcular com folha, por exemplo. Para quem trabalha dentro do RH fazendo folha, vamos dizer, a crucificação. Porque a gente sabe o impacto que um recálculo pode causar, tá? Vamos voltar só um pouquinho na pergunta se eu posso usar a mesma rúbrica de 1/3 de férias, né? Se eu posso utilizar a rúbrica de diferença de 1/3 de férias para o pagamento em rescisão? Se a tua rúbrica de pagamento de 1/3 de férias ela tiver todas as parametrizações conforme a rubrica de 1/3 de férias que passa na rescisão em si, não teria problema você utilizar, porque essa rubrica ela precisa ter incidência, né, para o INSS, FGTS e imposto de renda. Ela precisa estar vinculada nas bases da parte empresa e ela precisa ter natureza de férias para o social. Nesse cenário, você poderia utilizar. Porém, eu acredito, né, que visando fazer um processo todo detalhado, voltado para a quitação dessa 1/3 de férias da MP, o ideal é ter uma rúbrica específica, tá? Específica para esse pagamento, tá? Então, com certeza, se ela tiver os mesmos intuitos da rúbrica de férias que é paga no recibo de rescisão, você poderia utilizar, mas eu recomendo ter uma rúbrica específica com essa descrição toda certinha para que não gere nenhuma dúvida no momento de você explicar essa rescisão para o funcionário. Então, acho que essa seria a melhor forma. Bom, e não esquecer, gente, de enviar essas rúbricas para o e-social. De toda rúbrica nova que é criada, ela precisa ser enviada no evento 1010, que é na tabela de rúbricas. E se atentar principalmente que tipo de data que você está colocando para enviar essa rubrica, tá? Então, se eu estou pensando já em quitar esse 1/3 de férias agora, eu já tenho que pensar na data que eu vou enviar essas novas verbas lá para o e-social. Tá? Então, tem que se atentar, porque isso pode gerar um impacto lá na frente. Tá? E não deixar, gente, para o último momento, né? Não deixar para testar, para praticar, para verificar a sua base lá em dezembro, né? Aos poucos dias de pagar, porque realmente se tiver que fazer algum tipo de adequação, aí tem outros processos que são envolvidos, então quanto antes se atentar a esse tipo de pagamento, melhor.
Luciane, eu percebi que você também fala bastante sobre o impacto, né? De analisar o impacto antes de executar qualquer função. Eu acho que essa é uma dica que vai além da questão da MP e acho que vai aí para toda a vida do e-social, principalmente com todas essas mudanças. Eu percebi que você fala muito em analisar, em verificar qual o impacto que aquilo vai ter na folha, no e-social. A gente Exatamente. precisa ter um planejamento agora antes de executar, pensar como um todo. Exatamente, porque a gente não tem só 1/3 de férias da MP, então a gente já estou puxando outros assuntos aqui. Sim. A gente tem, por exemplo, aí um assunto bem tabu, que já está nas redes sociais, que é o impacto disso no 13º, né? Não da MP, 1/3 de férias, por exemplo, mas das suspensões, né, dos afastamentos. Qual que é o impacto que isso vai ter lá no 13º? Então já é uma dica aí para um próximo webinar. E para o pessoal ir pensando e levantando as dúvidas, hein? Isso, e também nos mandando dicas do que vocês querem que a gente trate aqui nos nossos webinars. Isso mesmo. Bom, gente, as dúvidas, eventuais dúvidas, podem ser enviadas para o nosso time de suporte. Nós temos um time preparado para receber todas as dúvidas de vocês e orientar, né, em todas as demandas que vocês nos informarem, solicitarem o nosso auxílio. E também a gente pede para que, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica de próximos webinars, de temas, não só de módulo, mas envolvendo rotina, algum ponto de dificuldade, será um prazer compartilhar essas informações com vocês, né, de levar mais informação ainda para todos os nossos clientes e futuros clientes. É isso mesmo. Muito obrigada pela presença de todos vocês mais uma vez aqui conosco, nessa tarde fria aqui em Jundiaí, viu, gente? Aqui tem todos os nossos contatos, o nosso site, o e-mail do time do marketing, o nosso telefone, as nossas redes sociais. Nos sigam nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. A gente sempre está compartilhando conteúdo. Muito obrigada mais uma vez. Luziane, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que vocês tenha sido claro o conteúdo e mesmo que tenha surgido algumas dúvidas, né? Então nos procurem, estaremos aqui dispostos a trocar ideia com vocês, né? Algum entendimento que não tenha ficado claro. Então aqui sempre é o intuito de ter uma parceria mesmo, né? Então trocar conhecimento, levar, né, o conhecimento aí mais correto, dentro do que vocês precisam para facilitar o dia a dia de vocês, né, e sermos realmente parceiros, não só no fornecimento do sistema, mas também, né, em tudo aquilo que vocês precisarem para levar aí o melhor para vocês sempre. Isso. E lembrando mais uma vez que o nosso webinar ficará disponível na área do cliente, pessoal. Vocês podem acessar entrando com login e senha de vocês na nossa área do cliente. Pode aí compartilhar para todo o time, para quem não conseguiu assistir o nosso webinar. Simplificar rotinas, compartilhar conhecimento, transformar o RH. Esse foi mais um webinar. Muito obrigada e até a próxima!